A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Um bom dia a todos. Aos que não me conhecem, eu me chamo de Djalma. Eu leciono a classe de doutrinas reformadas na IPB Setor Leste desde o início de 2018. Nós estamos para formar a nossa terceira turma. Aí estamos com uma pequena pausa, né, para a gente conseguir concluir essa terceira classe por conta de questão pessoal, né, envolvendo no caso minha faculdade que eu estou finalizando. E agora também por conta dessa pandemia, que deu uma parada aí nos nossos encontros semanais, mas que em breve, com a graça de Deus, a gente retoma e finaliza a nossa terceira turma, rumo à quarta, se Deus quiser. E, e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um dos temas mais tratados e buscados nessa classe de doutrinas, que nada mais é do que a divina eleição realizada pelo Pai, mediante a expiação de Jesus Cristo e o chamado Espírito Santo, daqueles que vão integrar essa instituição divina que é a Igreja de Deus. Amém? Então, hoje nós vamos tratar de Romanos, capítulo 9, né? Um capítulo que é notoriamente dedicado a esse assunto, em que Paulo vai discorrer sobre como o amor de Deus alcança os homens, como o amor de Deus alcança aqueles que o Pai predestinou à salvação eterna. E para isso nós vamos tratar desse capítulo em 4 partes, certo? Aí na primeira parte, irmãos, a gente usando a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, sendo a segunda parte do versículo 6 ao versículo 13, terceira parte do versículo 14 ao versículo 18 e quarta parte do versículo 19 ao 29, sendo que, se houver tempo, a gente trata dos últimos 3 versículos do capítulo, que entram num novo assunto, mas que é de igual importância, amém? Então, se tivermos tempo, a gente conclui o capítulo inteiro de Romanos 9. Amém. Vamos orar então, irmãos, antes da gente iniciar a exposição, amém? Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor, com a graça que é própria do Senhor, com perdão dos nossos pecados, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, guardar os nossos corações, Deus, utilizar dessa aula online, dessas ferramentas que o Senhor nos tem dados para continuar a edificação da sua igreja nesses tempos estranhos, nesses tempos difíceis. Que o Senhor possa, Deus, com a graça, Deus, trazer as nossas vidas à normalidade, que o Senhor possa guardar as nossas famílias durante esse tempo de dificuldade, de enfermidades, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, livrar as pessoas, Deus, que estão próximas de nós, as pessoas que não estão próximas de nós. Livra, Deus, o mundo, livra o Brasil, Pai, de tudo isso que tem acontecido. Faz esse vírus cessar, faz essa situação acabar, nos dê a graça, Deus, de voltarmos a nos reunir como irmãos, reunirmos como igreja. Tira esse tempo, Deus, da nossa geração, Pai. No nome de Jesus é o que te pedimos. E que o Senhor possa, Deus, abrir a nossa mente, transformar o nosso coração por meio da palavra do Senhor, agora e sempre. Amém. Irmãos, vamos então só contextualizar o nosso texto de hoje, que é Romanos 9. Romanos 9, não sei se os irmãos se lembram de Romanos 8 sem consultar aí, mas vai ser aquele texto em que Paulo vai falar sobre como o amor e a certeza desse amor por parte de Deus pode ser verificada na vida dos cristãos. E aí ele vai falar sobre como é garantido que aqueles a quem Deus conheceu e predestinou, justificou e amou, como é garantido que essas pessoas vão ser glorificadas no tempo do fim, certo? Quando acabar essa geração, quando acabar esse tempo, é certo que aqueles a quem Deus escolheu lá no comecinho, converteu, essas pessoas vão ser glorificadas para a eternidade. Lembrando que Paulo vai falar aqui sobre como os sofrimentos, e aí inclusive trazer oportuno para a nossa situação, para o nosso cenário estranho que a gente está vivendo hoje, né? Como o sofrimento não impede que uma pessoa seja eleita, sabe? Às vezes nós temos aprendido aí de muitos pregadores do mundo mesmo, de que o amor de Deus ele vai se expressar pela riqueza material, de que aquelas questões materiais, né, bonança, etc., representam o amor de Deus, quando não é verdade. Quando Paulo vai falar que nós somos entregues à morte o dia todo, nós somos como ovelhas enviadas para o matador. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, né? Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do futuro, nem dos poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, se Deus nos ama, nada pode nos separar. Não vai ser pandemia, não vai ser miséria, não vai ser angústia, não vai ser nada disso que vai poder acabar e fazer cessar esse amor de Deus. Amém? Então, Paulo está falando aí sobre como o amor de Deus é uma garantia. Como o amor de Deus é garantido por quem ele é. Isso no fim de Romanos 8. No início de Romanos 9, nós vamos tratar desse texto, como eu falei anteriormente, em 4 partes. No início de Romanos 9, na primeira parte, Paulo vai discutir se, havendo Deus outrora falado que os judeus eram um povo escolhido dele, havendo Deus outrora chamado de Israel a nação santa dele, se isso não significaria que necessariamente Israel seria para sempre aquela nação santa, mesmo que ela viesse a negar o Cristo. Ou então, melhor, se o fato da nação de Israel ter rejeitado Jesus Cristo significa que a palavra de Deus, que é as promessas de Deus para Israel, falhou. Isso significa? Isso que Paulo vai falar. E na explicação de Paulo, quando ele vai falar sobre como a palavra de Deus não falhou, ele vai entrar numa longa discussão que a gente vai tratar sobre como é a vontade de Deus que se cumpre na vida do crente, na vida dos humanos, na vida de todo mundo, o que se cumpre é a vontade de Deus, certo? Seja para glorificar a bondade, seja para glorificar sua justiça. Então, de um jeito ou de outro, a vontade de Deus é utilizada e é aplicada na vida de toda a humanidade. Então, agora a gente vai começar esse estudo lendo versículo por versículo e tratarmos aqui entre irmãos do que pode ser entendido desses versículos, o que é a doutrina reformada, o que os grandes estudiosos do presente século e dos séculos passados entenderam desse texto da mensagem da palavra de Deus e como a gente pode trazer e aplicar isso para o nosso dia a dia, amém? Então, na primeira parte, irmãos, dessa nossa divisão do estudo, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, na Almeida Revista e Atualizada, Romanos capítulo 9, tá bom? Essa primeira parte é essencial, porque é ela quem vai direcionar a gente a interpretar sobre o que Paulo fala em toda a integralidade do capítulo 5, certo? Então, vamos nos atentar, acompanhe aí na sua Bíblia para a gente poder ler com bastante atenção e poder estar em sintonia a respeito do que está sendo dito aqui pelo apóstolo nessa mensagem, amém? Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito, para todos sempre. Amém. Irmãos, Paulo está falando aqui porque Romanos 8 vai falar sobre como o amor de Deus é garantido. Então, ele começa esse Romanos 9, esse capítulo 9 de Romanos, falando que como que aquela nação santa, aquela nação que sempre foi a escolhida por Deus para receber a glória, as alianças, a legislação, as regras de culto, as promessas de Deus, essa nação, esse povo de quem Cristo descende segundo a carne, como que esse povo rejeitou a Jesus Cristo e, portanto, são rejeitados por Deus, pode não ser salvo se é a nação a quem Deus, digamos assim, escolheu primeiro. Paulo aqui ele vai falar que ele tem grande tristeza porque ele é dessa nação. Paulo, segundo a carne, irmãos, era um israelita, certo? Paulo, segundo a carne, ele descende daqueles mesmos judeus e fariseus que a gente vê ao longo de todo o evangelho sendo criticado por suas preciosidades rasas, seus preciosismos rasos com a letra da lei, com o culto, com as normas, digamos assim, exteriores, né? E não se preocupavam tanto com a questão interior. Então, Paulo, que vem dessa linhagem, ele é irmão desse povo que rejeitou Jesus. Aquele pessoal que estava falando crucifica, ou aquele pessoal que estava reunido com Caifás para poder fazer a cassação de Jesus Cristo,
esse povo eram conhecidos de Paulo. Paulo era de alto escalão, de alta classe dentro dos fariseus. Então ele tinha um certo conhecimento de tudo que estava passando de ambos os lados, tanto do lado da igreja quanto de tudo que passou até a crucificação de Jesus Cristo. E esse Paulo, segundo o coração dele, ele tem tristeza pelo fato dos israelitas terem rejeitado a Cristo. E aqui ele vai falar que os israelitas, sendo donos de todas essas coisas, em primeiro lugar, eles tinham tudo para receber a Cristo, mas eles não receberam. E aqui Paulo vai falar que ele tem grande tristeza e incessante dor no coração. E se resolvesse alguma coisa, ele desejaria ser ele anátema, ou seja, ele daria sua salvação para que aqueles irmãos dele, que são israelitas, que são os fariseus e saduceus e todas aquelas classes de judeus típicas de Israel, não rejeitassem ao Cordeiro de Deus enviado. Então, Paulo vai falar numa linguagem até messiânica sobre como ele preferiria que ele pudesse dar a sua salvação para toda uma nação. Amém? Essa é a primeira parte. Não tem muito segredo aqui. Ela simplesmente norteia todo o sentido de Romanos capítulo 9. Então, é isso essa primeira. Já na segunda parte, do versículo 6 em diante, que a gente vai ler agora, Paulo vai falar que, apesar deles terem de fato recebido tudo isso da parte de Deus, esse recebimento de uma graça especial por muito tempo, vindo de Deus para a nação de Israel, não significa que a palavra de Deus falhou ao ter esse povo rejeitado o Cordeiro, certo? Então vamos ler primeiramente do versículo 6 ao versículo 13 e depois a gente vai discorrendo versículo a versículo, amém? Versículo 6 de Romanos 9 diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Prestem bastante atenção que são pontos relevantes. Versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Versículo 10. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram nem os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, entre parênteses, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Versículo 6, vamos discorrer agora texto, versículo por versículo. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, e nem por serem descendentes de Abraão, mas são todos filhos. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Como ele disse logo anteriormente, tudo que diz respeito a Deus na antiguidade foi dado a conhecer para o povo de Israel. Esse povo de Israel tinha tudo para receber a Cristo, se converter dos seus pecados e ser mais uma nação lotada de cristãos, certo? Assim como nós temos hoje países espalhados pelo mundo em que grande maioria da população é cristã, a gente tinha tudo para isso ter acontecido desde o início da era cristã lá em Israel. E aí Paulo fala: olha, isso não aconteceu. O povo judeu rejeitou Jesus Cristo. Isso significa, Paulo vai fazer uma pergunta que ele mesmo vai responder, isso significa que a palavra de Deus falhou? Significa dizer que por terem os judeus, saduceus, fariseus e todas aquelas classes de judeus rejeitado a Jesus Cristo, significa que Deus, ao prometer a Israel ser ela a nação santa e etc., significa que a palavra de Deus falhou? A vontade de Deus falha? Essa é a primeira pergunta de Paulo. A primeira suposição, na verdade, que Paulo vai adiantar um argumento para poder explicar depois. A palavra de Deus falha? A vontade de Deus falha? Tem como algo dos planos de Deus falhar? Deus ser surpreendido? O que os irmãos pensam? É possível que Deus tenha se surpreendido com a rejeição do Cristo por parte de Israel? É possível a gente conceber um Deus que queria que os israelitas se convertessem a ele,
mas ficou surpreso ao perceber que aqueles judeus tinham rejeitado o cordeiro. Isso é possível? Paulo vai responder: não, isso não é possível. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. E aí o que Paulo vai falar aqui? Que o fato de alguém ter o sangue de Abraão, ter o sangue de Israel, não significa que essa pessoa seja de fato um filho da promessa de Deus. Porque os filhos da promessa de Deus são filhos espirituais. Aqui eu vou encerrar aqui essa questão da espiritualidade ou da sanguinidade da filiação, porque isso vai ser explicado por Paulo mais à frente, então eu vou deixar para o momento oportuno. Mas enfim, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. O que Paulo está se referindo nesse versículo, irmãos? Quantos filhos Abraão teve em primeiro lugar? Quantos filhos? Qual foi o primeiro filho de Abraão? Se os irmãos se lembrarem, não foi Isaac o primogênito de Abraão. Isaac foi contado como sendo o primogênito, mas o primeiro filho de Abraão, de fato, foi Ismael. Ismael, ele foi um filho gerado por Abraão à força, certo? À força no sentido de que Deus o prometeu um filho, e ele, ao invés de aguardar a promessa de Deus se cumprir em Sara, porque a promessa não era que Abraão teria um filho, a promessa é que Sara daria a Abraão um filho. Então, Deus deu essa promessa para Abraão, aguardando, não recebia a promessa. O que ele fez? Com força própria foi a Agar, sua serva, e nela fez um filho que foi dado o nome de Ismael, e esse Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Aí Paulo vai falar: Ismael é filho de Abraão? Para fins espirituais, não. Certo? Ele vai falar: nem todos os descendentes de Abraão são de fato filhos. E aqui ele vai dar como exemplo o primeiro filho de Abraão, que é Ismael, que não foi contado como descendente de Abraão. Aí o versículo 8 diz o seguinte: isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, porque Ismael era um filho da carne. Ismael era filho da carne de Abraão, tanto quanto Isaac. Então quem que era o primogênito, se for considerar os da carne? Ismael. Mas o que conta é a carne? Paulo vai falar: não, devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E aqui Paulo vai falar esse primeiro exemplo. Vamos ter duas nações originadas de dois filhos de Abraão. Ismael, que deu origem aos povos que hoje que mais recentemente, por volta do século VI, deu origem aos islâmicos, e os filhos de Isaac, que deu origem ao povo judeu. Versículo 9 diz assim: porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, o que você pode entender até aqui? Até aqui, uma pessoa que não gosta muito da doutrina da predestinação poderia falar: não, Paulo está falando aqui sobre como Deus rejeitou o povo de Ismael e aceitou o povo de Isaac. Tudo bem, até que eu concordaria com essa visão. Só que no versículo 10 nós temos uma continuação da argumentação de Paulo, em que ele vai falar aqui: e não somente Sara, não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, o nosso pai. Então, Paulo vai quebrar por terra esse argumento de que Paulo está se referindo às duas nações, nação de Ismael e a nação de Isaac. Não, Paulo não está se referindo a isso. Paulo está se referindo sobre como a descendência de Abraão é contada apenas espiritualmente, nunca pela carne. Então não são aqueles descendentes da carne de Abraão que são de fato israelitas, mas sim os descendentes da promessa. E aí ele vai falar que Rebeca, Rebeca, esposa de Isaac, ao conceber de um só, deu origem a dois filhos. Então nós temos aqui dois gêmeos, certo? Não temos mãe diferente, como é o caso de Isaac. Isaac tinha uma mãe diferente de Ismael. Agora, os filhos de Isaac eram filhos do mesmo pai e eram filhos da mesma mãe. Eram irmãos gêmeos. E esses irmãos gêmeos, irmãos, antes mesmo de terem praticado bem ou mal, ou seja, antes mesmo de nascerem, certo? Eles foram escolhidos. Houve um predestino, um destino prévio para cada um desses irmãos. Um seria servo e o outro seria servido. Ordinariamente, o maior é servido pelo menor, o mais velho é servido pelo mais novo.
isso é o que é o padrão ordinário das coisas até então. Só que, como a escolha de Deus está acima do padrão das coisas, a escolha de Deus está acima daquilo que ocorre naturalmente, nesse caso em específico, Deus falou: o mais velho será servo do mais moço. Então, o menor vai servir o maior. E aqui ele vai falar que isso tudo foi escolhido durante a gravidez de Rebeca. E por que foi escolhido durante a gravidez de Rebeca? Paulo responde, no versículo 11, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Uma das grandes argumentações, que na verdade não é uma grande argumentação, mas é uma das argumentações mais frequentes, em relação à predestinação, é de que Deus teria previsto o bem ou o mal que determinada pessoa faria. Então, Deus viu que eu seria uma pessoa ruim, então ele viu e falou assim, não, Djalma, eu não vou converter ele porque eu previ que ele não vai dar em nada. Então, deixar ele para lá e não vou converter. Isso seria predestinação segundo o pré-conhecimento de fatos, certo? Pré-conhecimento de obras. E o outro exemplo seria, o Djalma vai ser um bom menino, vai ser um bom cristão, eu vou converter ele porque eu vi que ele vai dar um bom cristão. Tá? Essa é a predestinação segundo a visão arminiana. Só que, qual que é a questão desse texto aqui que a gente está lendo? Paulo vai falar que o que fundamenta o propósito de Deus, o que fundamenta a predestinação não são as obras, sejam elas pré-conhecidas, sejam elas já ocorridas, sejam elas quais forem. O que fundamenta o propósito e a escolha de Deus é aquele que chama, e ele fala isso no versículo 11, perdão. Quem é aquele que chama, irmãos? Certo? Quem é aquele que chama? Aquele que chama é o próprio Deus. Então, se você me perguntar por que fulano é salvo e ciclano não é, eu não posso querer encontrar a resposta no próprio ciclano e no próprio beltrano e no próprio fulano. Não posso encontrar a resposta neles, porque deles vêm as obras, e a obra não é fundamento de eleição. O fundamento de eleição é aquele que chama. A resposta está em Deus, por isso não tem como ninguém te dar essa resposta do porquê que A foi salvo, B não foi salvo. Essa dificuldade é reconhecida pelo próprio Paulo. Paulo vai falar sobre como é difícil para ele entender as questões da eleição, e ele vai falar que a eleição ocorre por propósitos intrínsecos ao próprio Deus que ele não pode conhecer. Ele não pode conhecer porque não se trata de obras, mas se trata de alguém chamador, alguém que decide chamar um e não chamar outro. E aí ele fala que o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Irmãos, a palavra aqui no original, como alguns que têm umas bíblias mais com tradução menos dinâmica, ou seja, com traduções mais literais, vai estar escrita amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Porque a palavra no original aqui, grego, de fato está escrito odiar. De fato está escrito uma repulsa absoluta por parte de Deus. Deus amou a Jacó, que era o mais moço, que nasceu por último, e repulsou, odiou, detestou, se aborreceu de Esaú. E aqui a gente tem inúmeras dificuldades com a nossa racionalidade humana. Por quê? Porque o próprio Paulo está falando. Deus amou um e odiou o outro antes mesmo deles nascerem. Antes mesmo de Esaú, Jacó nascerem, Deus decidiu que um era amado por ele e o outro não. E aqui nós temos dois israelitas segundo a carne. Nós temos dois descendentes de Abraão. Nós temos dois descendentes de Abraão com Sara. Nós temos dois descendentes de Isaac com Rebeca. Então, temos duas pessoas que segundo a carne são idênticas, que segundo a carne são absolutamente descendentes de um mesmo povo, pertencentes a uma mesma família. Não existe uma possibilidade maior de sermos semelhantes e parecidos segundo a carne do que sermos irmãos gêmeos. Né? Até hoje não existe, graças a Deus, aberração de clones humanos. Né? Então, se fosse possível clonar seres humanos, seria, geneticamente falando, igual aos gêmeos. Né? E aqui nós temos gêmeos em que um é amado e o outro é odiado. Mas é óbvio que eu não vou entrar nessas questões. A questão é que o propósito da eleição não está nem em Esaú nem em Jacó, mas o próprio Deus. E Paulo
sabendo disso, escreveu com muita clareza essa segunda parte de Romanos, capítulo 9. A primeira coisa, irmãos, que a nossa mente humana vai concluir é nossa mente humana caída, tá, irmãos? Apesar de sermos regenerados, a gente não pode achar que não existe resquícios da queda em nós. Nós somos extremamente limitados. E Paulo vai falar. A primeira conclusão de uma mente humana a respeito dessas verdades ditas em Romanos 9, do versículo 6 ao versículo 13, é que Deus é injusto. Essa é a primeira conclusão humana que a gente vai ter ao ser dito que antes mesmo do nascimento, Jacó foi amado e Esaú foi odiado. Então, qual que é o problema? O problema é que as verdades de Deus não devem ser interpretadas com a razão humana. E aí Paulo vai explicar, do versículo 14 ao versículo 18, sobre como Deus, ao longo de todo o tempo, ao longo de toda a história, ao longo de toda a Bíblia, tratou com essa mesma forma que ele tratou Esaú e Jacó, inúmeras pessoas, sejam elas descendentes de judeus ou não, tá? E aqui a gente vai ler, e versículo por versículo a gente vai comentando. O versículo 14 de Romanos 9 diz assim: Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, Paulo conclui. Pois Deus disse a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Paulo aqui fala que a compaixão e a misericórdia são dons tão intrínsecos ao próprio Deus que ele dá a quem quer. A compaixão e a misericórdia devem ser dadas e são dadas, distribuídas por Deus a quem ele quer. Não depende de mim, não depende de você, até porque se dependesse não estaríamos aqui. E no versículo 16 ele continua: Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Então não está em nós a razão da misericórdia nem da compaixão, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Versículo 17: Porque a Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aqui nós temos a terceira parte do nosso estudo de hoje, que tem as informações mais complexas, não diria de toda a Bíblia, mas de todos os assuntos bíblicos relacionados à predestinação. Por quê? Porque primeiro, Paulo vai falar o seguinte: apesar da gente concluir que Deus salvar uns e não os outros, seria injustiça da parte dele, porque ele poderia salvar todo mundo, assim como ele poderia condenar todo mundo, mas ele escolhe salvar uns, condenar outros. E isso não é injusto. Paulo conclui de cara: de modo nenhum. Não há injustiça nisso. E ele disse a Moisés que a compaixão é dele, a misericórdia é dele, ele dá a quem quer. E isso não depende de nós, mas de Deus. Então nós temos aqui verdades tão absolutas que não vou nem comentar, porque não tem o que ser comentado sobre elas, porque elas são claras. E aí no versículo 17 ele vai falar a parte complexa a que me refiro. Ele diz: Porque a Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Faraó era um ser humano, alguém normal. Podia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer um, né? Nascido naquele tempo de Moisés. E esse ser humano qualquer, que veio da criação de Deus, descendente de Adão, descendente de Eva, né? Descendente de inúmeras pessoas, inclusive narradas pela Bíblia. Faraó era esse cara. E Faraó era um cara que tinha tudo para ser uma pessoa normal. Mas aqui o versículo está dizendo que Deus levantou esse homem. Deus levantou esse ser humano para que ele não fosse um ser humano qualquer. Quem que ele se tornou? Ele se tornou um faraó. Ele se tornou o maior monarca, certo? Do mundo antigo. Ele se tornou um monarca de um dos maiores impérios, que era o Império Egípcio. E ele tinha uma posição de proeminência tal que, ao ser conhecido qualquer assunto relativo a Faraó, esse assunto era conhecido por toda a terra. E aqui Deus vai falar por meio de Paulo que para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus pegou um ser humano comum, colocou ele no topo do mundo antigo, colocou ele em uma situação e uma posição de proeminência absoluta, em que ele fosse conhecido por todos os homens. E nesse homem que Deus colocou no auge, Deus veio e mandou o quê? 7 pragas, certo?
praga após praga, matando o povo desse homem. Ia lá, conversava com ele, e aí você vai ler lá em Êxodo como Deus endurecia o coração de Faraó, e as pragas vinham. E as pragas vinham sobre um homem extremamente, digamos assim, famoso para a época. E esse homem famoso para a época ficou conhecido como sendo o homem que, dizendo não para Deus, foi sacrificando o próprio povo em inúmeras pragas. Então, quando Deus diz por meio de Paulo, por meio de outros lugares da Escritura, que para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra, ele está falando que Deus levantou um ímpio para negar aquilo que Deus pedia a ele por meio de Arão e Moisés. E ao negar, Deus Deus pode todas as coisas, mas ao negar, eles davam não outra escolha para Deus, senão trazer praga para o povo e derrotar de uma maneira cabal aquele povo que era reinado por Faraó. E aqui nós temos um levante da parte de Deus contra um homem famoso, que Deus tornou ele famoso para que o poder de Deus e o nome de Deus fossem anunciados e conhecidos por toda a terra. Então, a gente pode ver que da mesma forma que Deus levantou Sara por meio de um milagre e deu a ela Isaac, que daria seguimento a toda uma nação, do mesmo jeito que Deus pegou um gêmeo lá no ventre da mãe ainda e fez ele ser amado por Deus, fez ele ser o amado logo de início, do mesmo jeito que Deus pegou um Davi de trás das ovelhas, né, o menor dos irmãos, o menos prestigiado, como sendo aquele que ia liderar Israel, da mesma forma que Deus pegou Maria, uma virgem desconhecida, né, uma pessoa comum, para ser mãe do Salvador, do mesmo jeito que Deus escolheu cada um de nós, ele também escolheu Faraó. Não do mesmo jeito, mas do mesmo jeito que Deus escolhe uns para bons propósitos, pessoas ordinárias, pessoas comuns que passariam despercebidas, ele escolhe para grandes propósitos. Ele também escolhe pessoas que passariam despercebidas, como foi o caso de Faraó, e coloca elas em uma situação de proeminência, para que, ao vencê-las, ao derrotá-las, o nome e o poder de Deus sejam conhecidos. E como os irmãos sabem, o que é a Páscoa? A Páscoa é você relembrar do Deus que derrotou e tirou com mão forte o povo do Egito. Então, quando a gente tem a celebração desse Deus, e esse Deus é conhecido como o Deus que derrubou o maior império, o maior rei da antiguidade, né? O faraó é uma divindade para os egípcios da época encarnada. Então, houve aqui o maior Deus humano da antiguidade sendo derrotado pelo Deus verdadeiro, e com essa derrota, o Deus verdadeiro sendo conhecido por um número muito maior do que ele era até então, porque como o conhecimento de Deus era muito privativo de Israel, a gente não tinha no mundo antigo um grande conhecimento a respeito de Deus. Mas quando houve esse evento da tirada do povo de Deus de dentro do Egito, o nome de Deus não somente foi conhecido, como foi glorificado, porque as pessoas glorificavam e temiam esse Deus que derrubou o maior de todos os reis da época. E aí Paulo vai concluir no versículo 18 que logo, portanto, Deus tem misericórdia de quem quer, mas também endurece a quem lhe apraz. E aqui nós vamos ter uma das conclusões mais difíceis de concebermos com a nossa mente, porque Deus pega da sua criação e faz dela do que quer. Se ele quiser usar dela para a sua glória, e ele usa sempre, todo ser humano é usado para a glória de Deus. Um para a glória da sua misericórdia e outro para a glória da sua justiça. E aqui vai falar sobre como Deus faz da humanidade o que ele bem entende. E isso, para nós que temos uma mente e um coração egoísta, uma mente e um coração insubordinado, um coração que quer autonomia e independência, isso é de fato muito difícil. Tá? Isso é difícil para mim, isso foi difícil para Paulo, isso foi difícil para todos os reformadores, isso não é fácil, mas é uma verdade que está aqui nas Escrituras.
Essa, portanto, é a nossa terceira parte do estudo, e agora vou confirmar aqui o tempo, mas vamos dar seguimento para a nossa quarta parte. Irmãos, no versículo 19, eu já verifiquei que o nosso tempo está bem apertado, está apertadíssimo, para não dizer negativo. Em Romanos capítulo 9, versículo 19, Paulo diz que tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Que ele é Deus. De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo responde, quem és tu, homem, para com Deus discutirdes? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória, em vasos de misericórdia para a glória que de antemão preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, chamarei o meu povo que não era meu povo, amada a que não era amada, e no lugar em que se lhe disse, vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Irmãos, como eu disse agora há pouco, Deus utiliza-se da humanidade da forma como Ele bem quer para cumprir os seus propósitos. Os propósitos de Deus são muito superiores ao propósito individual. Então, o propósito de Deus que Ele tem para a humanidade como um todo sempre vai ser superior ao propósito que Ele tem em relação ao indivíduo. Então, você não pode condenar a Deus por algo que Ele faz ou deixa de fazer com o indivíduo, certo? E aí Paulo vai falar isso aqui em primeiro lugar. De que se queixa ele ainda, certo? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Em outras palavras, Paulo está falando aqui, se todo mundo está dentro desse propósito de Deus, e se o propósito de Deus individual para as pessoas é determinante para a salvação ou não dessa pessoa, por que Deus se queixa daqueles que não se convertem? Por que Deus condena aqueles que não convertem? E aqui Paulo vai perguntar, quem jamais resistiu à vontade de Deus? Se não é da vontade de Deus de eu converter, por quê? Como que eu vou converter? Paulo está falando, se é da vontade de Deus que eu converta, eu vou converter, eu não vou conseguir resistir à vontade de Deus. Mas aí como que ele reclama daquele que não se converteu, sendo que é ele quem converte? Paulo fala, quem és tu, homem, para discutir com Deus, certo? Então se você achou que toda essa argumentação que eu estava falando era válida, a resposta para você e para mim e para todos nós é que quem somos nós para com Deus discutir? Se Deus decidiu que Ele vai usar de um barro, certo? Um mesmo barro, uma mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra, isso é uma decisão dele. A gente não discute por que Ele quis fazer um para honra e por que Ele quis fazer um para desonra. A gente não chega para Deus e fala assim, por que você escolheu fazer dessa parte do barro um vaso para desonra? Não. Uma porque a gente é barro e barro não discute com o oleiro. E outra porque a massa é do próprio oleiro. Então, como a massa é do próprio Deus e ele tem direito sobre a massa, ele escolhe o que ele faz da massa. Se para honra, se para desonra. Se para glorificar a sua bondade e a sua misericórdia, se para glorificar a sua ira e a sua justiça. E aí ele fala, Paulo vai falar que Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou os vasos de desonra. E aqui a gente está falando dos ímpios. Aquelas pessoas ímpias que não se convertem a Deus, o que nós sabemos que existem pessoas aí que são cristãs, que são ímpias e vão se converter e se tornarem cristãs. Existem pessoas aí que são ímpias e que nunca vão se converter. Você pode pensar, por que Deus aguarda eles? Por que Deus permite que eles nasçam? Por que Deus não faz com que eles morram no ventre da mãe? Por que Deus não faz com que eles morram em tenridade, antes que eles venham afrontar Deus? Por que Deus permite um homem que vai dedicar a sua vida a falar mal de Deus, a falar
contra a existência de Deus, né? Pegar um cientista aí qualquer que seja contrário à existência de Deus e se utiliza da ciência para negar a Deus. É óbvio que vai ter cientista que vai fazer a ciência, vai fazer da ciência um instrumento para provar a Deus, mas outros vão querer falar que a sua ciência nega a Deus. Por que Deus permite esse homem que engana a tanto sobreviver? A resposta está nesse versículo, irmãos. Querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Deus suportou essas pessoas. Deus aguenta sem matá-las, sem acabar, sem fazer cessar as suas vidas, porque Ele quer dar a conhecer o seu poder e a sua ira, mesmo que sejam vasos de desonra, mesmo que sejam vasos preparados para perdição. E por que Deus permite esses vasos a existirem? Porque também existe um outro vaso, um outro tipo de vaso, que ele só é um vaso de honra, ele só é um vaso de ornamento, porque existe um outro vaso que não é de ornamento, que não é de honra, certo? A luz, ela existe porque a sombra existe porque há a luz, e vice-versa. Não tem como você fazer a comparação entre coisas opostas se uma delas deixar de existir. E aqui nós temos que Deus suportou esses vasos de desonra para que, Paulo vai falar no versículo 23, isso tudo tem como finalidade que Deus possa permitir que as riquezas da sua glória sejam conhecidas nos vasos de misericórdia. E essa glória foi preparada de antemão para aqueles que são eleitos, os quais somos nós a quem Deus chamou, não somente dentre os gentios, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aí Paulo vai falar, vai fazer na verdade uma captação, uma pinçação de inúmeros versículos do Antigo Testamento em que ele fala sobre as previsões já de como Deus trocaria aquele povo que seria somente sanguíneo para um povo que seria de descendência espiritual. Porque até então nós tínhamos somente descendência espiritual dentro de um grupo sanguíneo. Mas haveria um tempo, a partir de Cristo, que a descendência espiritual não estaria distrita ao grupo sanguíneo dos judeus, ao grupo sanguíneo dos israelitas, mas seria algo permitido e algo encontrado em toda a terra, em todos os tipos de sangue, gentios ou não, da humanidade. Então, irmãos, o que eu quero deixar aqui com vocês, e aqui eu já me disponho a tirar eventuais dúvidas, discutir, conversar com os irmãos, né, a gente poder se colocando os contrapontos, né, às vezes a gente não tem uma percepção de determinado versículo que um outro irmão tem, e aí é importante que a gente possa ter esse feedback, né, esse compartilhamento, e aqui eu me disponho já, meu WhatsApp está no grupo da igreja, a gente pode conversar, ligar, ainda mais agora nesse tempo de isolamento, né, que a gente está tendo tempo de sobra, é bom a gente utilizar desse tempo para conversar com os irmãos sobre. E eu não vou conseguir concluir, né, obviamente, os últimos versículos, até porque se você está aqui até agora assistindo esse vídeo, você sabe que você já teve mais tempo de aula do que me foi pedido para dar. Me foi pedido 35 minutos, eu já extrapolei. Então não vou extrapolar mais ainda com a última parte do capítulo. Mas o que eu quero deixar para os irmãos é que a vontade de Deus ela se cumpre, tá? E a gente precisa se lembrar disso até nesses tempos, especialmente, na verdade, nesses tempos sombrios, nesses tempos estranhos, né? Em que a gente tá com muita incerteza, muita insegurança, a gente não tem uma verdade absoluta a respeito do que está acontecendo. Às vezes a gente não sabe e não pode confiar naquilo que está sendo dito, ou então às vezes a gente acha que está uma situação mais tranquila do que ela realmente está, então a gente está numa situação muito delicada de informação, numa situação muito delicada de o que acreditar, no que acreditar. Então saber que o amor de Deus é certo, saber que o amor de Deus por nós é algo garantido, é algo que se iniciou vai se concluir, porque Deus não volta atrás, porque a vontade de Deus para nós já tá escrita antes da fundação do mundo. Isso é muito importante para que pelo menos em um aspecto da nossa vida a gente tenha paz com a informação, com o conhecimento que a gente tem, né? O conhecimento de Deus, a informação de que nós somos filhos eleitos. Pelo menos numa parte da nossa vida, a gente não está cercado por incerteza, por inexatidão, por inconsistência daquilo que vai acontecer, né? De medo do futuro, medo do que vai acontecer. Então é importante a gente ter esse sentimento de que
a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas, a vontade de Deus se cumpre nas nossas vidas, e se a gente está aqui é pela vontade de Deus. E da mesma forma que se a gente está aqui é pela vontade de Deus, tudo que vai acontecer daqui para frente é pela vontade de Deus, sabe? Não vai ser as informações que a gente tem ou deixa de ter que vai impedir que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Não vai ser a gente ter ou não determinada enfermidade que vai impedir a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas. E aqui a gente pode voltar em Romanos 8, em que Paulo é claro que a gente deve estar certo de que a vontade de Deus se cumpre e que não é nem a morte nem a vida, nem os principados nem as potestades, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nem nada, nenhuma coisa, nada pode nos separar do amor de Deus, que tem um lugar específico. O amor de Deus pode ser encontrado, irmãos, num lugar específico. Essa certeza, essa garantia de que Deus escolhe e faz cumprir a sua vontade está em um lugar, que é na pessoa de Jesus Cristo. E na pessoa de Jesus Cristo, a gente tem a certeza de que as coisas vão dar certo no final, de que o nosso fim é a glorificação, certo? Não importa se a gente está como ovelha para o matadouro, não importa se a gente está numa situação de lamentação ou se a gente está numa situação de gozo e alegria. O que importa é que o nosso fim é certo, porque a escolha inicial que deu origem a isso tudo também é certeira. Amém, irmãos? Então, eu fico aí novamente à disposição. A gente vai se encontrando aí eventualmente em novas lives, ou se Deus quiser e melhor ainda, pessoalmente, né, nos nossos domingos, nas nossas reuniões aí durante a semana. Vocês fiquem com Deus, espero que tenha sido útil, espero que tenha sido uma boa conversação, né, apesar de eu não estar tendo um feedback imediato, né, aquelas dúvidas, aquelas conversas que a gente tem no meio da aula, mas espero que isso tudo esteja sendo bom, né, nesse momento que a gente não pode fazer do jeito que a gente já está acostumado, mas que tenham uma semana abençoada e contem comigo sempre e que Deus nos abençoe. Amém.